Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre uma passagem que se encontra no livro de Marcos 10, 51. Marcos 10, 51, que tem por tema: o que queres que eu te faças? Amém? Glória a Jesus. O que queres que eu te faça? Imagine, meu amado irmão, Jesus falando para você: o que queres que eu te faça? Amém? Glória a Deus. Já parou para pensar? Já parou para pedir? O que você ia pedir a Jesus para que Jesus fizesse? A palavra de Deus diz que tudo que tu creres, pedindo em oração, crendo, Jesus te dá. Imagina. O que será que tu ia pedir a Jesus? Na maioria das vezes, o pedido é sempre uma porta de emprego, uma melhoria no trabalho, não é verdade? Uma vida melhorzinha, uma condição mais diferente, não é verdade? Normalmente o ser humano sempre vai pedir assim. Mas será que teu pedido está de acordo com aquilo que Jesus quer fazer na tua vida? E Jesus te diz: o que queres que eu te faça? Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que antes de dar continuidade, quero dizer a vocês, toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: o que queres que eu te faça? Amém? Glória a Deus. Então, quero dizer a você, abra sua Bíblia aí para acompanhar comigo, né? Sua Bíblia para acompanhar comigo, para você entender essa palavra e guardar no coração e saber pedir. Amém? Glória a Jesus. Marcos 10, 51, que tem um tema: o que queres que eu te faça? 10:51 diz assim: perguntou-lhe Jesus: queres que eu te faça? Queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. O cego Bartimeu falou isso para Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu torne a ver. Amém? Glória a Jesus. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e segui a Jesus estrada afora. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, imagine essa pergunta para você hoje. Eu não sei qual situação você se encontra. Eu não sei se tudo vai bem com você. Eu não sei se está passando por uma tribulação, por uma enfermidade ou uma doença que não tem mais cura. Mas Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, esta pergunta ecoa no encontro de Jesus com o cego Bartimeu, como a gente acabou de ler, Marcos 10, 51. Não é verdade? É um convite profundo à autorreflexão sobre a necessidade mais íntima e verdadeira do coração. Não é verdade? Embora a resposta varie conforme as necessidades individuais, a espiritualidade cristã sugere que, ao invés de focarmos apenas em pedidos materiais, o real desejo deveria girar em torno
de transformações interior e relacionamento com Deus. Não é verdade? Então, vou te mostrar aqui. Aqui estão algumas das respostas mais comuns e profundas baseadas na tradição bíblica e reflexão. Uma delas é: Senhor, que eu torne a ver uma visão espiritual e fé. Assim como Bartimeu, muitos pedem para enxergar além da circunstância física, buscando clareza de propósito, sabedoria e fé para superar a cegueira espiritual ou emocional. Não é verdade? Perdão e paz interior. Pedir que Jesus purifique o coração de culpa, medo e ansiedade, trazendo a calma que só Ele pode dar. Transformação e santidade. O desejo de ser uma pessoa melhor, com caráter moldado pelo amor, compaixão e justiça, vivendo em obediência e ao Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Uma cura e libertação, direção e propósito. Não é verdade? Então, a essência dessa pergunta é um convite para que você expresse sua maior necessidade com sinceridade, permitindo que a graça de Jesus atue de forma personalizada em sua vida. Amém? Glória a Jesus. Então você tem que ser enfatizo, direto, não fazer enrolação, não fazer arrodeio. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E você peça. A Bíblia diz que quando a gente pede, não alcança porque pede de forma errada. Na verdade, pede para rebranjar os nossos prazeres, e aí está o erro. Jesus quer que você seja sincero, justo, honesto. Né? Jesus sonda e vê o coração. Muitas vezes você está lá no propósito de oração, de jejum, leitura da palavra, pede a Deus e Deus não faz. Por que será? Não é verdade? Por que será? Porque você faz muito arrodeio, será? Será que Deus não está ouvindo? A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida, não está encolhida. A Bíblia diz que Deus está ouvindo, Deus te vê. Quando tu entra no quarto, Ele te vê. É o Deus que te vê e ouve. Né? Aqui diz que se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramos, e secará, e apanhará, lançará no fogo e queimará. Mas se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, se você está em Deus, né, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, tudo que tu pedir crendo em oração, tu receberás. Tudo que tu pedir crendo em oração, receberás. Mas, irmão, eu faço isso e ainda não aconteceu. É porque ainda não é o tempo de Deus. E muitas vezes a gente pede de forma errada. Tem pessoas que estão no caminho do Evangelho achando que Deus vai dar um apartamento do ano, com casa e carro do ano, joga na Mega Sena para ver se vai ganhar, nunca vai ganhar. Por quê? Porque não é o plano de Deus. O que Deus quer para o ser humano é a vida eterna. Deus quer dar a você a vida eterna. É o presente maior e melhor que Deus pode dar a cada um ser humano. Então, será que alguém vai pedir assim: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva minha esposa, Senhor, salva minha casa, Senhor, abençoa meu trabalho? Quem pede isso? Quase ninguém. De 100 pessoas, se 10 pedir muito sobre isso, é muito. É verdade, meu irmão. A pessoa pede prosperidade: eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas ninguém pede para ser salvo. Salomão foi inteligente. Deus disse a Salomão: pede o que quiseres e eu te dareis. O que tu quiser, pede que eu te darei. Salomão foi inteligente. Salomão pediu conforme o coração de Deus e disse: Senhor, eu quero sabedoria. Que o Senhor me dê sabedoria para governar o teu povo. E Deus deu além daquilo que ele pediu. Então, meu amado irmão, eu pedia: Senhor, salva, Senhor, cura meu filho. Senhor, coloca meu filho para andar de novo. Senhor, devolve o movimento dos meus filhos. Senhor, devolve o movimento do meu filho. Senhor, me devolve meu filho como tu me deu, novo, andando, correndo, brincando.
Eu pedi assim de coração, Deus sabe o que eu estou falando. Mas agora eu já peço diferente. Eu peço para que Deus salve meu filho. Para que Deus primeiro cure o coração do meu filho. Primeiro cure o coração da minha esposa. Mas eu peço, Senhor, salva a minha casa. Salva a minha família. Eu peço isso. Porque eu sei que eu pedindo isso, o resto Deus se responsabilizará. Deus diz, crê em mim, né? E será salvo, tu e tua casa. Então é isso que eu peço. Então peça assim. Senhor, eu preciso manter o sustento da minha família. Se possível, abre porta de emprego. Não é verdade? Senhor, obrigado pela porta de emprego que o Senhor abriu hoje. Me mantenha firme. E quando estiver no trabalho, faça o melhor, mas faça para Jesus, não para o homem. Amém? Não é fácil viver nos caminhos de Jesus. Mas quando você tem a sabedoria de saber que tudo que você está passando é para a honra e glória de Jesus, aí você vai entender que tudo é um propósito. Primeiro você tem que passar pelo propósito, para depois passar pela prova. Tudo é um propósito. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Marcos 10:39. Marcos 10:39, que diz: quem achar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Veja, que coisa maravilhosa. Não é verdade? Então aqui Jesus está falando, não é da morte física. Jesus está falando da morte espiritual. Né? Quem perde a vida por Jesus, trocando o evangelho por coisa do mundo, se perde. Não é verdade? Então procure o evangelho de Cristo, procure comunhão, intimidade, compromisso com Jesus. E o resto, Ele acrescentará. Amém? Então vamos orar. Senhor, mostra-me como colocar minha vida em ordem, Senhor. Senhor Deus, peço que me ajude a colocar minha vida em ordem, Senhor, porque eu desejo ocupar sempre o primeiro lugar. Senhor, meu Deus, ensina-me a amar-te de todo o meu coração, toda a minha força, toda a minha mente e toda a minha alma. Mostra-me, Senhor, as situações em que tenho falhado nesse propósito. Também te peço que mostre-me, Senhor, também se tenho colocado ídolo em minha alma, porque eu quero ouvir somente a Ti, Senhor. Eu quero ouvir e quero servir somente a Ti e a mais ninguém. Senhor, ajuda-me a viver segundo esse desejo, Senhor. Dar-me, Senhor, um coração submisso só a Ti, Senhor. E ajuda-me sempre a me sujeitar às autoridades e às pessoas corretas em minha vida, em minha família, e no trabalho, e na minha igreja, em nome de Jesus. Também eu te peço, Senhor, que mostre-me quem deve ser a autoridade espiritual em minha vida, porque eu preciso colocar-me na igreja que tens preparado para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, obrigado porque tuas palavras, ela entra profundamente no nosso coração. Senhor, meu Deus, eu te peço que ajuda, Senhor. Ajuda todo aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa realizar o desejo do nosso coração, mas conforme a tua vontade. Senhor, eu te peço que ajude a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, ajuda aquele que precisa se libertar. Ajuda aquele que quer ter um compromisso. Ajuda aquele, Senhor, que quer entregar a vida dele a Ti, mas não tem força. Senhor, meu Deus, nos dá uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações. E compartilha, meu irmão. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.